Salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje, gente, vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês, eu já trouxe um vídeo especial, né, melhor dizendo, sobre algumas dívidas do time do Manchester United e também sobre o time da Juventus causadas pela pandemia. E agora eu vou trazer sobre o time do Barcelona. Só sobre o time do Barcelona, e o time do Barcelona tem algumas dívidas aí que a gente pode acabar discutindo. Eu vou trazer aqui alguns números para vocês. E também não só dívida de compra de jogador, deve isso. Não, dívida de estádio, direitos de imagem, de compra de jogador, não sei o que. O Barcelona conseguiu diminuir algumas contas, mas ainda assim está com sérios problemas financeiros. Então eu vou trazer isso aqui no vídeo de hoje para vocês também, demorou? Também já vou avisando, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta e compartilha aí também para ajudar no canal. Não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, gente, então eu vou começar falando aqui sobre a dívida do Barcelona em relação às transferências, primeiramente, depois eu falo sobre os outros tipos de dívida, estádio, direitos de imagem e algumas outras coisas também. Só dando os créditos aqui, eu estou fazendo esse vídeo de acordo com duas matérias feitas pelo OneFootball, então eu vou tentar deixar o link na descrição, caso algum de vocês queira ver mais alguma coisa aí especificamente. Bom, e também o OneFootball pegou mais ou menos esses valores em relação à compra do site espanhol. Eu não sei como é que fala, não sei se fala o nome em inglês, ou se fala em português, ou se fala em espanhol. Eu vou falar em inglês, o Two Playbook, que é um site lá da Espanha, que estima que o valor que o time do Barcelona tem, que o time do Barcelona deve em relação a transferências, é um valor de 115,4 milhões de euros. Em reais dá aproximadamente 730 milhões de reais. Ou seja, só de valor de compra de jogador, ou seja, de transferência que o time do Barcelona pagou para contratar o jogador, tem 730 milhões de reais para pagar. E estão dizendo que essa dívida que o time do Barcelona tem em relação a transferências, ela será parcelada em duas vezes e elas serão pagas nas próximas duas temporadas. Deixa eu olhar aqui, ó. Ao longo das duas temporadas, a primeira parcela será de 82 milhões de euros. Que será a partir da próxima temporada, ou seja, da temporada 2022-2023. E aí a segunda parcela, que vai ser no valor de 33 milhões e meio de euros, ela será paga na temporada 2023-2024. E o valor de transferência maior que o time Barcelona deve é em relação à compra do meio-campista o Pjanic, que hoje em dia nem está mais no time do Barcelona. Pjanic veio, eu acho que aproximadamente uns 60 milhões de euros ali mais ou menos, que foi na transferência dele, saindo do time da Juventus, indo para o time do Barcelona. Nessa primeira temporada ele não foi muito bem, teve poucas oportunidades, tanto que já foi até emprestado ao time do Besiktas. Ou seja, o jogador que o time do Barcelona tem mais prejuízo em relação a transferências é um jogador que não rendeu nada ao clube e está até emprestado. Bom, e para falar mais especificamente sobre valores, em relação ao Pjanic, é o valor de 39 milhões de euros totais que o time do Barcelona ainda deve, sendo 37 milhões de euros desses 39 referidos ao time da Juventus, ou seja, o time da Juventus tem direito a receber esses 37, e os outros 2 milhões de euros será dividido entre a Roma e o time do Lyon. Entre o time da Roma e o time do Lyon, que foram os dois outros clubes que o Pjanic já atuou. Ou seja, são 37 milhões dos 39 para a Juventus, e mais os outros 2 milhões de euros divididos entre o time do Lyon e também ao time da Roma. E também outro clube que o Barcelona tem que pagar é o time do Ajax, que é referente às compras do meio-campista Frenkie de Jong e também do lateral direito Serginho Dest. Ao todo são 48 milhões de euros envolvendo os dois jogadores, referentes à compra dos dois laterais. Já para o time do Liverpool, que é em relação à compra do Philippe Coutinho. Em relação à compra do Philippe Coutinho, o time do Liverpool tem que ainda receber do time do Barcelona 13 milhões de euros, ou seja, 82 milhões de reais. Porém, o Philippe Coutinho, só tem dado prejuízo para o time do Barcelona, tem um alto salário, a compra dele foi uma das mais caras da história do futebol, e o Philippe Coutinho até o momento no time do Barcelona, não foi nada ainda. Bom, e ainda falando aqui sobre alguns outros dois brasileiros, já falei sobre o Philippe Coutinho, agora eu falo sobre os outros dois jogadores. E esses dois outros jogadores que eu vou falar, que é o Arthur, o volante que hoje em dia está na Juventus, e o lateral direito Emerson, que está no time do Tottenham. Em relação a eles, não é que o time do Barcelona comprou e tem que pagar, não. Vendeu e uma parte do dinheiro que entrou para o time do Barcelona tem que ir para os clubes que para os outros clubes, ou seja, para o time do Arthur, para o Arthur tem que ir, tem que ir 6,7 milhões de euros para o time do Grêmio. Então o time do Barcelona ainda tem que pagar a parte do time do Grêmio. Já com o lateral direito o Emerson, o Barcelona deve uma grana por volta de 9 milhões de euros ao time do Real Betis, que foi o time onde ele atuou, que foi o time que ele atuou, melhor dizendo, por duas temporadas. Então o Barcelona só não deve para clubes que contratou jogadores,
mas também para os clubes onde os jogadores já jogaram. Ou seja, não foi de onde ele saiu, não foi de onde ele foi revelado, essa coisa. O time Barcelona comprou, pagou. Só que ele vendeu de novo e ainda não pagou uma parte por ser o clube formador, no caso do Arthur principalmente. Então o time Barcelona não só não deve em transferências, mas também em valor de repasse da venda desses jogadores. Bom, ainda falando sobre uma matéria feita pelo Futebol, que foi um dado divulgado pelo próprio time do Barcelona. Ou seja, o Futebol pegou as informações e trouxe aqui pra gente, então eu vou deixar o link na descrição caso algum de vocês queira ver. Falar sobre um pouco do faturamento do time do Barcelona, mas também do prejuízo que teve o levantamento feito pelo próprio time do Barcelona no ano de 2020. Vou pegar aqui os valores. O faturamento do time do Barcelona nessa temporada foi de 631 milhões de euros. Ou seja, 26% a menos do que era previsto para o time do Barcelona. Ou seja, o time do Barcelona pelo menos esperava um valor X, mas ficou 26% a menos desse valor. Ou seja, ainda assim é um valor preocupante, porque o clube faz essa estimativa, sabe que se ultrapassar vai ser muito bom, mas também se não chegar, se não ficar muito longe desse valor, pô, tá tranquilo, foi mais ou menos uma estimativa. Mas 26% a menos, ou seja, mais uma diferença de 26% a menos do que o clube estava esperando, é uma diferença muito grande. E agora em relação ao prejuízo. O prejuízo do time do Barcelona nessa última temporada foi de 481 milhões de euros. Ou seja, em reais, ai, caceta. Em reais isso dá 3 bilhões de reais. Ou seja, em uma temporada o clube teve um prejuízo de 3 bilhões de reais. Eu não consigo imaginar o clube tendo tudo isso de prejuízo. Cara, é um valor muito alto. Mas eu vou dar continuidade aqui. Falar um pouquinho agora sobre as outras partes do clube que trazem dinheiro para o clube. Que é em relação ao estádio, ao comercial e também a direitos de TV. Começar falando sobre o estádio. O time do Barcelona é um clube que ganha muito dinheiro com o seu estádio. E hoje eu vou explicar melhor para vocês. O time Barcelona gerou receita do seu estádio, a receita do time Barcelona gerou com o seu estádio foi de 25 milhões de euros. Ou seja, estádio eu quero dizer em relação com torcida, é isso que eu quero dizer. 25 milhões de euros com receita. Porém, isso é 84% a menos do que o time Barcelona faturava antes. Sim, é praticamente 85% a menos do que o time Barcelona faturava antes de ter todos esses problemas. O time Barcelona receberia mais ou menos 181 milhões de euros. Ou seja, dá uma diferença de 25 para o que recebeu para 181 do que estava acostumado a receber anteriormente. É uma diferença muito grande. Falando agora sobre o comercial do time Barcelona. A receita que o time Barcelona teve com a parte comercial foi de 268 milhões de euros. Aí você fala, pô, mas é um valor bom, não é um valor ruim. Mas ainda assim é 10% a menos do que o time Barcelona estava acostumado a receber. E a parte comercial do time Barcelona e também com o estádio, elas estão muito juntas. A parte comercial, vou falar agora um pouquinho fora. A parte comercial é patrocinador por fora, tal, essas coisas. Mas o Barcelona, falando em relação ao estádio, mas também ao comercial do time Barcelona, que também fica dentro do estádio. Ou seja, o time Barcelona, para quem não sabe, faz várias coisas relacionadas ao seu estádio. O time Barcelona ganha milhões de euros só com a sua loja dentro do próprio Camp Nou, que é o estádio do time Barcelona, e também com o tour que o time Barcelona faz dentro do seu próprio estádio. Isso gera muita receita para o time do Barcelona. Então é algo que o time Barcelona acabou perdendo por conta do fechamento do seu estádio, só ficando aberto para quando tivesse partidas, mas não poderia ter torcida, não poderia ter ninguém. Ou seja, uma das maiores fontes de renda do próprio clube acabou se isentando por conta da pandemia, porque fechou o estádio, fechou a loja e também não pôde ter o tour. Acredito que esteja voltando agora, que é o que vem acontecendo, vem voltando o tour, vem voltando as torcidas nos estádios e todas essas coisas. E por último aqui falar um pouco sobre os direitos de imagem, ou seja, os direitos de TV. O time Barcelona recebeu 282 milhões de euros de direitos de TV. Aí você fala, pô, não é um valor ruim, mas ainda assim é um valor abaixo. Foi abaixo, ou seja, teve um prejuízo, não um prejuízo porque não teve todo esse problema, mas tipo, do que estava acostumado a receber, teve uma diferença de 14% a menos, ou seja, praticamente 15% a menos do que recebia anteriormente. 1% a menos você já vê uma diferença. Agora, 15%, 84% e também os 10%, então, cara, é uma diferença muito grande e dá pra gente ver mais ou menos o que vem passando esse time do Barcelona. Ah, e só um a maisinho aqui, sei que o vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, mas é só um a mais aqui que eu não tinha visto.
que foi o Marcelo Beckler, que ele acabou tweetando, que foi o seguinte, não sei quando ele publicou no próprio dia 6 de outubro, ou seja, no mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo. Ele publicou a seguinte notícia. As trocas com Neto e Arthur ajudaram o time do Barcelona a fechar no azul por 2 anos. Mais um dia a conta chega. Salários saem de 471 milhões de euros em 2017 para 667 milhões de euros de 2017 para 2018. E para 759 em 2020. Ou seja, tem um aumento de 61% em 4 anos. 4 jogadores custavam 300 milhões de euros. É mais que a folha salarial inteira do time da Juventus. Então, dá pra ver o barco que o time do Barcelona tá nessa situação. Também dá pra entender um pouquinho mais. Eu queria justamente trazer esse vídeo para não só eu entender, mas vocês aí que também estão assistindo, para entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com o time do Barcelona, o prejuízo que vem tendo o time do Barcelona. E a gente sabe que prejuízo no clube afeta sim o desempenho do elenco. Então não adianta botar a culpa em jogador, botar a culpa nisso, botar a culpa naquilo, porque uma coisa influencia a outra. Se o time não está jogando bem, uma parte do clube não vai conseguir jogar bem, sei lá, não jogar bem não, né? Mas não vai conseguir faturar tanto, sei lá, a parte comercial. Se o time do Barcelona está afundado em dívidas, não tem dinheiro para praticamente nada, o time do Barcelona, ou seja, os jogadores, a comissão técnica, vai afetar os caras. Então, tem que fazer uma analogia com os dois lados da moeda. Os jogadores, comissão técnica e etc. E também a parte dos bastidores, diretoria, comercial, direito de TV, o que faz gerar dinheiro para o clube também. Então tem que pensar desses dois lados da moeda. Bom, gente, vou sendo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também parte de você no canal. E se inscreve lá também, demorou? Volta para assistir um outro vídeo caso você não tenha assistido. Tá sempre passando os cardzinhos aqui. Se você não quiser também aqui, volta na página do canal e assiste os outros vídeos aí também, demorou? Então, grande abraço para vocês, falou e fui.